Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse vídeo é patrocinado pela Bíblia da Lei da Atração. Quer saber todos os mistérios e segredos da Lei da Atração? É muito fácil. Clica no primeiro link da descrição e saiba como. Nesse podcast, a gente vai falar sobre a 23ª lei dessa série, de 33 leis espirituais do universo. A lei número 23 tem a ver com a lei da esperança. E a lei da esperança, se vê esse arquétipo da esperança em vários aspectos. Você vê bastante em filmes, até mesmo em relação a cataclismas, que o ser humano sempre consegue superar os problemas. Você vai ver essa energia da esperança muito arraigado. Você vai ver, às vezes, em filmes, em até desenhos, animes, mangás, revista em quadrinhos, quando o herói, no caso, não precisa ser super-herói, mas o personagem principal, ou mesmo a personagem principal, está passando por várias intempéries, vários desafios, problemas, que aí no caso é você também, na sua vida, e aí consegue superar. Então é como se fosse o conceito da fé também, mas na verdade é um conceito muito mais prático. Esperança, na verdade, sempre traz algo mais material, é como se fosse uma atitude. Pra gente começar, até eu peguei a etimologia, então o estudo da palavra, da esperança, Da onde que vem a palavra esperança? Ela vem do latim, spes, que significa esperança, confiar em algo positivo. Então, se a gente pensar em relação ao conceito que nós utilizamos hoje, ainda permanece a mesma semântica, E se você está acompanhando a série, ou mesmo já nos acompanha o nosso trabalho, às vezes é aluna de algum curso nosso, já sabe que existe uma incoerência na grande maioria das palavras, ao longo da história da humanidade, mas se a gente pensar na palavra esperança, repercute ainda o mesmo significado, Então, de confiar em algo positivo. Inclusive, esperança, vai dar origem também ao verbo esperar, que aí no caso que é esperare, que é aguardar, ter esperança. Então, quando você aguarda, você tem esperança, entendeu? É como se você estivesse treinando a paciência, vamos dizer assim. Mas que eu não vou usar a palavra paciência porque tem mais a ver com essa origem da esperança, Como se fosse uma deusa, a deusa da esperança, que as coisas vão sempre dar certo. E isso faz muito sentido, porque quando a gente pensa em relação às antigas civilizações, e até a conexão que elas tinham em relação... Conexão espiritual, vou dizer, Independente se cultuavam deuses ou não, ou mesmo se acreditavam num deus, numa divindade, a gente sempre tinha o conceito em relação que o espiritual faz parte do todo, E então existe muito respeito em relação a tudo. Até mesmo, por exemplo, gestos simples, só de agradecer por você acordar. Hoje é revolucionário. Nossa, você tem que ter um caderno da gratidão. Você tem que agradecer a primeira coisa quando você acordar. Isso as antigas civilizações sempre faziam, porque era o que tinha que acontecer, independente do jeito que acontece. Que a gente hoje conhece como lei do karma, lei da causa e efeito. Interessante isso, Mas algo óbvio, na verdade, hoje como falar, é fashion, é moda, é modismo, vamos dizer assim. Outra coisa também aconteceu no meio do processo é que a gente, por exemplo, hoje, as pessoas, tem gente que não tem esperança de nada, de coisas boas, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala de esperança, você já tem a preconcepção que é uma coisa positiva. A gente acabou de ver aqui na palavra espécie, que é confiança em algo positivo. Então, se uma pessoa fala que não tem esperança, não é que ela não tem esperança, ela não acredita que algo positivo pode acontecer. Então, ou seja, muito provavelmente ela está indo numa dimensão mais negativa em relação à vida, por algo que aconteceu, Todo mundo tem aspectos ou mesmo situações negativas. Todo mundo passa por algo negativo. E isso é normal, faz parte do nosso aprendizado, é que nem uma semente. Se você joga a semente para ser plantada, também vai ter o lado negativo, que ela vai ter que sair como um broto e depois crescer. É uma dor, Como você saiu do ventre da sua mãe, também foi uma dor, você chorou. Você, por exemplo, ter novas atividades, começar num trabalho novo, começar numa escola nova, quando você começou a estudar, novas amizades, novos colegas de trabalho, aprender uma nova língua, você aprender a ganhar mais, você querer aprender a ganhar mais, você aprendeu a andar, você aprendeu a dirigir, você aprendeu a andar de avião, aprendeu a andar de metrô, de ônibus, de trem, de moto, de carro, enfim. Tudo é um aprendizado, então tudo é uma esperança. Então é sempre aguardar, então no sentido de aguardar a esperança chegar. E por que esse conceito é tão importante? Porque faz parte da nossa essência cósmica. Quando a gente pensa em relação a você ter esperança em relação às coisas e você ser positivo,
É você entender que as coisas, elas são momentâneas. E guarda o que eu vou falar pra você, que vai te ajudar muito, que tudo é transitório, nada é permanente. Guarda essa frase, tudo é transitório, nada é permanente. Se essa frase ficar, com certeza vai te ajudar bastante em relação a tudo que acontece na sua vida. Por quê? Tudo acontece por um motivo, mas também tudo não acontece por um motivo. Então vamos dizer, é uma situação que você pode chamar ruim, está acontecendo agora na sua vida. Essa situação vai passar. Por quê? Você não se recorda das situações negativas que você teve na sua vida, mas tiveram várias. Mas como você, às vezes, tem uma memória muito curta, que você só gosta de comemorar, você gosta do oba-oba, né, vamos dizer assim, e a grande maioria das pessoas só se lembra das coisas que deram certo, né, não das coisas que deram errado. A gente tem uma percepção, a gente fala memória de trabalho, né, em relação ao nosso cérebro. A gente só foca muito naquelas emoções que são muito, hoje principalmente, né, até tem medicamento para isso, terapias que só focam nisso, então você está num nível de prazer, né, até a PNL, né, Programação Neurolinguística, foca bastante nisso, né, quando a gente usa, é para você aprender que as suas emoções podem te ajudar, inteligência emocional também. Só que você lidar com o seu negativo, com o seu lado sombra, é tão importante quanto. Eu quero dizer isso porque quando acontece alguma coisa que foge, né, da sua alçada, é nesse momento que você sempre tem que se reerguer e lembrar de que isso é transitório. Isso não é permanente, né? Eu digo isso porque um relacionamento, ele é transitório, ele não é permanente. Ah, Diego, então meu relacionamento vai acabar? Nananina não. Ele vai ter que amadurecer, né? Ele não pode continuar o mesmo de 10 anos atrás, 20, ou mesmo 50, se você já é casada faz tempo, ou casado. Em relação aos seus filhos também, né? Eles vão crescer também. Então, tudo vai mudar, né? Em relação ao trabalho, por exemplo, se você não se reciclar, atualizar, fizer curso, você gerar, né, novos projetos, você vai ficar para trás. O mercado de trabalho é extremamente competitivo, né? Ou mesmo se você está criando seu negócio na internet, ou mesmo uma empresa, né? Você sabe que, na verdade, você vai ter que sempre ser uma pessoa inovadora, buscar novas coisas, ler muito, estudar muito, né? A partir do momento, por exemplo, que você comprou seu primeiro livro, você sabe que, na verdade, você não parou. Então, a mesma coisa. A esperança, ela está intrínseca ao ser humano. Ela está intrínseca nesse conceito do crescimento, da abundância, vamos dizer assim. E tudo é abundância, né? Tudo é abundância. Nada é escassez. Quando a gente tem escassez, e isso vem da matrix mental, né, do governo oculto, como eu sempre falo para vocês, tem a ver com a gente achar que a Terra, nós, seres humanos, seres terráqueos, né, a gente gosta de usar muito seres terráqueos, nós somos escassos, né? Mas quantos inventores, né, agora trazendo um pouco de memória para você, quantos inventores ao longo da história da humanidade já descobriram, aliás, redescobriram o uso do próprio magnetismo da Terra? Então a gente não precisa pagar por nada, já está aí, né? Só que ao mesmo tempo a economia, né, foi criada no sentido que de escassez. Sempre está faltando alguma coisa, você não percebe? Né? Por que ainda tem guerra? Por que ainda tem fome? Por que ainda tem pessoas sem saneamento básico? Tem um objetivo, né? E aqui não se trata de falar de política, partido político, porque ainda você não entendeu o jogo, né? Que o jogo é mental. A partir do momento que você domina a mente das pessoas, você domina o todo. Por isso que eu tô falando, se a grande maioria das pessoas não tem esperança, é porque elas já se acostumaram com o negativo. E você sabe, conhece pessoas no seu círculo de amizades, na sua família, no trabalho, que são extremamente negativas. E isso repercute dentro delas principalmente o materialismo, que pode também dar abertura para o materialismo científico. Então a pessoa só acredita vendo. Ela é uma pessoa que só acredita em coisas materiais. Ela pode ter a sua religião, né, sua culto ou doutrina, mas se você vê assim, ela fala em milagres, né, entre aspas, só que ela acredita no milagre do jeito dela, entendeu? Aí a gente volta pro egocentrismo. Então isso, na verdade, não é tão assim consciência. Não tem tanto assim, por exemplo, até com a pessoa que está ensinando para ela, né, do jeito que ela deveria aprender. Mas o que eu quero trazer com isso é que a esperança, ela pode habitar dentro de você. E nesses momentos que mais você, às vezes, fraqueja, são os momentos que mais você tem que ter esperança, entende? Por isso que tá, como eu falei que tudo é transitório, quando você tá com essas situações desafiadoras, são esses momentos que mais vão trazendo dentro de você essa fortaleza. Porque é ali que você vai ver a diferença entre uma pessoa fraca e uma pessoa forte. Uma pessoa corajosa e uma pessoa que, na verdade, não tem coragem.
Uma pessoa que está disposta, por exemplo, a perder a vida física, né? Mas por uma causa, né? Você vê, por exemplo, a história de Sócrates. Sócrates lhe foi dada a oportunidade de ele desqualificar tudo que ele viveu na vida dele, né? Aí ele, no caso, não seria envenenado, no caso de Circuta, que foi o que aconteceu, né? Então, lá no Fórum de Atenas, olha, se você negar tudo que você falou, a gente vai deixar você vivo. E Sócrates fala, né? Quem seria eu se, na verdade, negasse tudo aquilo que, na verdade, eu acreditei durante toda a minha vida e nesse momento de mais mudanças, né, da verdadeira função da minha vida, eu negasse tudo aquilo, né? No caso, ele bebeu e morreu pela sua causa. Então, assim, isso é ter esperança. Você acreditar, por mais que o positivo não permaneça, que as pessoas não querem ser positivas, existe. Quer a pessoa queira ou não. Isso tem a ver com a verdade, no arquétipo de Platão. Sempre vai existir. Por isso que é tão importante você entender que o que está passando na sua vida vai passar. Como eu te falei, nada é permanente, tudo é transitório. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter maturidade para encarar. Se você não tiver maturidade, não vai dar certo. E até para te ajudar nessa maturidade, a gente criou a Bíblia da Lei da Atração, né? Você pode clicar no primeiro link da descrição para saber mais. Mas, basicamente, é um guia prático, né? Compilado aí de vários anos que nós temos de experiência, fora isso, trazendo conceitos também das antigas civilizações, para te ajudar em relação a essa construção, essa materialização, cocriação, manifestação dos seus sonhos, tá bom? É muito fácil, muito simples, rola para baixo aqui, clica no primeiro link da descrição que vai ter mais informações para você adquirir esse livro digital feito com muito carinho para você, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.